Bom dia, amigos. Vamos voltando para nosso segundo encontro, tá? Onde a gente vai ter esse primeiro vídeo, o vídeo 2, primeira parte, 2A, tá? Que é iniciando o LEM na escola, tá? Você vai pensar a partir de agora em um projeto para implementar o LEM, o Laboratório de Ensino de Matemática, em uma escola que, que você trabalha, certo? O que seria necessário, quais os desafios, quais as características, por que nem toda escola tem, por que é difícil conseguir unir a comunidade da escola, a comunidade acadêmica, em torno desse projeto, que é o projeto de criação do Laboratório de Ensino de Matemática, tá certo? Então, primeiro a gente tem que lembrar de algo que a gente discutiu na aula passada, que é o perfil, a característica em si de um laboratório de ensino de matemática, tá certo? A gente tem que ter a consciência, a gente tem que lembrar, a gente tem que saber que o laboratório não é única e especificamente um depósito de material, tá? Ele é mais do que isso. Você não pode ter o privilégio de ter um laboratório de ensino de matemática na escola, né, e esse laboratório ser encarado como algo fútil. Esse laboratório ser encarado como algo pequeno que não traz nenhum ganho pedagógico, nenhum ganho de ensino para o discente. Tá? Então, o laboratório de matemática ele é mais que um depósito de materiais. Sala de aula, biblioteca ou museu de matemática. O LEM é o lugar da escola onde os professores estão e devem estar, né, empenhados em tornar a matemática mais compreensível aos alunos. O LEM é um espaço pedagógico diferenciado que possibilita que o educando consiga superar suas defasagens e dificuldades e limitações em seu processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, se você consegue ver que só, eu não diria nesse conceito, mas só nessa característica do LEM, a gente já consegue tirar muita informação importante. Por exemplo, no momento que ele começa dizendo que o LEM é mais do que um laboratório, ou mais do que um depósito, mais do que uma sala de aula, mais do que uma biblioteca, ou até mesmo mais do que um museu, significa dizer bem aí que ele não está lá como um depósito ou como um museu para ser visitado uma vez na vida, certo? Muitos laboratórios de ensino em escolas, em instituições, até mesmo em IFs, eles ficam parecendo um museu, onde apenas são depositados os trabalhos que os alunos fazem durante o curso, tá? Você tem, por exemplo, a disciplina de geometria espacial, você tem a própria disciplina de laboratório, você tem outras disciplinas que podem gerar projetos de extensão e esses projetos de extensão podem culminar na produção, na fabricação de materiais lúdicos, jogos, tá? Até mesmo dominó, xadrez. Às vezes o laboratório é encarado como o depósito onde está lá os jogos de xadrez, onde está lá aqueles jogos de trilha matemática. E essa visão de que ele é um espaço pedagógico diferenciado é que deve ser implantado na hora que você for querer implantar o laboratório, tá bom? Porque, como foi dito aí, ele consegue superar, ele consegue ajudar o educando a superar dificuldades e limitações do processo. Por quê? Porque muitas vezes o educando, sobretudo em ensino fundamental 1 ou 2, né, ele tem dificuldade de fazer aquele link, de ajustar, né? A parte do conhecimento, a parte teórica, ele tem dificuldade de ajustar exatamente com a parte prática, onde ele vai visualizar aquilo ali, tá certo? Então, o laboratório ele consegue trazer para a prática, trazer para a situação do cotidiano, trazer para a situação manipulável, tanto que a nossa próximo encontro, a terceira semana, nós vamos trabalhar com materiais manipuláveis, né? Então, é possível que ele consiga perceber
O que se refere quando o professor fala de um volume de um sólido? O que se refere com a questão até mesmo do pêndulo, da queda de um objeto a certa altura que ele vai ganhando velocidade, tá? Se tiver uma curva ali para parar ele, uma estrada, uma pista que pare ele e vá transformando aquele movimento que estava inicialmente acelerado em um movimento retardado, uniforme até parar, tá bom? Então, todas essas associações do que o aluno vê em fórmula na sala de aula, é possível ele conseguir visualizar no laboratório, tá bom? Vamos para a justificativa para que a gente implante um LEM em um ambiente escolar, tá bom? A, a, essas justificativas, elas não são dadas pelo mesmo teórico que defende o laboratório, tá? Eu peguei aqui vários estudiosos que apoiam a implantação do LEM nas escolas e peguei as justificativas que eles trazem, tá, para que o laboratório seja implantado, tá, para que se inicie o projeto de implantação. Tá bom? Primeira justificativa, a implementação de um LEM numa instituição de ensino superior incentiva a melhoria da formação inicial e continuada de professores, promove a integração das ações de ensino, pesquisa e extensão, como também favorece o estreitamento da relação entre a instituição e a comunidade, além de estimular a prática da pesquisa em sala de aula, certo? Foi o Rego, em 2006, que trouxe para a gente essa justificativa, tá? Você consegue identificar, pensar itens interessantes dessa justificativa, tá? Primeiro, que incentiva a melhoria de formação inicial e continuada do professor. Então, você percebe que o LEM não é só importante para os discentes, mas também é muito importante para o próprio docente, tá? Porque com aquela gama de materiais que tem lá, ele pode conseguir realizar uma pesquisa, ali virar um TCC dele mesmo ou orientação de TCC de algum aluno, tá? Ele vai conseguir trazer para o ambiente do LEM aquele tripé que sustenta o Instituto Federal, né? Que é ensino, pesquisa e extensão, tá bom? Ele pode fazer o laboratório como uma parte de ensino, onde ele traz os alunos, ele pode fazer o laboratório como uma parte de pesquisa, e ele pode fazer o laboratório como uma parte de extensão no momento que ele abre esse laboratório para público externo e desenvolve um projeto, né? Um projeto de extensão a ser executado dentro do laboratório, tá bom? O 2, segundo a justificativa, a sua criação constitui uma necessidade em qualquer instituição que tenha função formadora, uma vez que a formação de um profissional competente requer o domínio da teoria concomitante à reflexão prática, que tenha como base a vivência de experiência, tá? Pérez e Salvucci falaram trouxeram para a gente essa justificativa, tá? O que é que a gente pode pensar dessa justificativa? Que constitui uma necessidade de qualquer escola, tá? Eu não sei dados hoje do estado do Piauí, nem mesmo do Brasil, tá? Eu sei dos IFs, né? A maioria dos IFs que tem curso superior, sobretudo de matemática e de física, tem laboratório, né? Mas se a gente trouxer essa realidade para escolas públicas das redes municipais e estaduais, né? Acredito que seja um número muito pequeno, sei lá, 15%, 20%, um quinto, né? Das escolas que possam ter algum laboratório, tá? Algum LEM. Mesmo que seja uma caixa, às vezes eu já vi uma escola que ela tem uma caixa. A própria professora, o professor produziu uma caixa, pegou uma caixa de madeira e encheu de jogos, de
equipamentos ali de sólidos, tá? Feitos de forma artesanal mesmo, feito de forma, como é que a gente fala? Reciclável, né? Material reciclável, garrafa, PET, caixa de remédio, e vai conseguindo moldar, vai conseguindo ajustar, vai conseguindo tentar trazer aquilo ali para o dia a dia da sala de aula, e acaba sendo um laboratório portátil, um laboratório móvel, tá? Algo que o próprio professor desenvolve, às vezes nem vira um projeto institucional da própria escola, é algo que ele cria, que ele tem, que ele desenvolve com a turma dele, tá? Mas você vê que a criação é uma necessidade de qualquer instituição. Por quê? Exatamente pela essa possibilidade que o LEM nos dá, o laboratório nos dá, de fazer o link teoria com prática, certo? Vamos adiante, pescar mais justificativas. Você vê aí a terceira justificativa, tá? Que é a importância deste LEM para o curso de formação de professores, ao se considerar o grande distanciamento entre a teoria e a prática, hoje ainda predominante nas salas de aula em todos os níveis de ensino. A baixa conexão entre os conteúdos de matemática e destes com as aplicações práticas do dia a dia e a necessidade de promoção do desenvolvimento da criatividade, da agilidade e da capacidade de organização do pensamento e comunicação de nossos alunos. Tá? Aí uma justificativa trazida pelo Lorenzato, que é exatamente o autor e o organizador daquele livro do laboratório, né? E você vê que o que ele fala? Além de ele trazer já aquele link de teoria com prática, né? Ele traz a questão de que o laboratório é importante nos cursos de formação de professores. Tá? O nosso curso de licenciatura em matemática, todos os cursos de licenciatura, eles são voltados para formar professores para educação básica, certo? Que é o quê? Ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, tá? Aí você pergunta, eu não vou ter aptidão, não vou ter capacidade para dar aula para o ensino superior? Sim. Mas para dar aula para o ensino superior, você precisa fazer uma complementação, que é uma especialização em docência de ensino superior, ou mestrado, ou doutorado, a vida para você vai estar com vários caminhos abertos depois desse curso de formação, desse curso de ensino superior, tá? Mas o principal objetivo de um curso de licenciatura é formar alunos para, aliás, formar professores, tá? Formar professores para ministrar aula, para trabalhar com ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Então, como com o advento de novas tecnologias e de novas, vamos dizer, modalidades de ensino, a própria pandemia agora nos trouxe o ensino remoto, né? Feito por Meet, feito pelo WhatsApp, né? Então, na formação de professores é interessante você ter um leque cada vez maior de possibilidades de trabalhar na sala de aula, de trabalhar com seu aluno e atingir o objetivo do processo de ensino-aprendizagem. O laboratório é mais uma dessas ferramentas, tá certo? Vamos ver aí a 4. A necessidade de um espaço de criação ou sala-ambiente capaz de dar suporte ao planejamento das atividades de estágio e a realização da prática pedagógica do curso de licenciatura em matemática, de modo a atender às exigências da lei, tá, nacional de 1996, tá, e a resolução do CNE, do Conselho, de 2002, que determina a obrigatoriedade de 400 horas de estágio curricular supervisionado à matriz curricular dos cursos de licenciatura. Isso aí é uma justificativa trazida pelo Varizo. Gente, é o seguinte, está inclusive ocorrendo uma reformulação do PPC, de todas as licenciaturas, matemática, física e biologia, tá? E além dessas duas legislações que foram citadas aí nessa justificativa, nós temos uma nova, né, que é a normativa do MEC de 02 de 2019, se eu não me engano, e que ela traz ainda mais a necessidade da prática, tá certo? Nós vamos ter disciplinas que elas têm as 60 horas dela, por exemplo, dividida em parte teórica e parte essencialmente prática, tá? E nós vamos ter também a parte de curricularizar a extensão. Projetos de extensão
farão parte do próprio currículo do aluno. Estarão lá no histórico dele ao final do curso, tá certo? Não serão apenas mais uma atividade opcional que um professor vai lá na coordenação de extensão, cria um projeto, uma gincana, uma coisa desse tipo, né? E o aluno vai lá participar se quiser, ou geralmente participa se vale ponto, né? Nesse caso, vai ser algo que estará dentro do currículo do curso, tá bom? Então, você vai poder, por exemplo, procurar na comunidade uma atividade laboral, por exemplo, uma costureira que precisa de um mini curso de medida, de proporção, ou uma pessoa do comércio que precisa de um mini curso de matemática financeira, tá? E às vezes esses mini cursos, esse link da instituição com a comunidade, ele pode ser feito dentro do nosso LEM, tá bom? O 5. Deu uma paradazinha aí, mas o 5. A existência de um laboratório de educação matemática nas instituições de ensino superior é mais do que necessário para os cursos de formação de professores, uma vez que, de acordo com Lorenzato, em 2006, ele fala o seguinte: é inconcebível que, em suas aulas, os professores desses cursos realcem a necessidade da autoconstrução do saber, a importância dos métodos ativos de aprendizagem, o significado dos sentidos para a aprendizagem, o respeito às diferenças, mas na prática de ensino e no estágio supervisionado, os seus alunos não dispõem de instrumento para a realização da prática pedagógica. Se lembrarmos que mais importante do que ter acesso aos materiais é saber utilizá-los corretamente. Então, não há argumento que justifique a ausência do LEM nas instituições responsáveis pela formação de professores, pois é nelas que os professores devem aprender a utilizar os materiais de ensino e é inconcebível um bom curso de formação de professores de matemática sem o LEM. Afinal, o material deve estar sempre que necessário presente no estudo didático metodológico de cada assunto do programa de metodologia ou didática do ensino da matemática, pois conteúdos e seu ensino devem ser planejados e ensinados de modo simultâneo e integrado. Aí foi o Lorenzato, né, que comentou. E você vê que, novamente, além desse link teoria e prática, você vê da real necessidade do laboratório no momento que o aluno vai formar o próprio conhecimento. Tem aluno que tem dificuldade de vivenciar, de buscar, ver como aquilo funciona apenas assistindo uma aula tradicional. Tem lá uma aula no quadro em que ele vai colocar lá o volume da esfera, né? 4/3 de PR3, o volume do cone, e o tronco da pirâmide, e ver que o tronco da pirâmide, dependendo da posição que existe o corte, ele pode ser a metade do volume da pirâmidezinha que sobrou em cima. Então, para o aluno ver aquilo dali na prática, aliás, na teoria apenas, com um desenho às vezes muito ruim do professor em sala de aula, né, é bem mais complicado do que ele pegar um objeto físico na mão dele ali, encher d'água, verificar que o volume é compatível, que existe aqui, tudo isso, tá bom? E novamente eu trago aí a imagem do laboratório de ensino de matemática do Teresina Central, que é o laboratório mais completo que nós temos, tá? E que é perceptível que ele é um ser, vamos dizer assim, um ser vivo que vai crescendo, tá? Porque ele deve ter iniciado, por exemplo, com 2, 3 desses materiais aí, e hoje já tem 1000, tá? Ele vai se alimentando diariamente, tá? De experiências, tá certo? Então essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Nós vamos trazer no segundo vídeo os desafios. Perfeito? Até lá!